do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então, semana passada, né, a gente começou a terceira e última parte do nosso curso sobre a vida cristã e começamos com um tema muito importante, né, eu até disse para vocês que essa poderia ser tido como talvez a aula mais importante em termos práticos do nosso curso, e a gente falou sobre oração. Foi a parte 1, né, agora a gente vai falar novamente sobre oração, dando continuidade aí ao nosso raciocínio, que não foi possível a gente esgotar o que a gente pretendia só semana passada. Então, não sei se vocês lembram, né, se vocês tentaram colocar em prática tudo que a gente falou. A gente tentou definir um pouquinho a oração, trouxemos algumas coisas aí, né, do Padre Tanquerrey, Santo Agostinho, São João Damasceno. Falamos sobre a oração ser um exercício de amor, né, ser uma intenção afetuosa dirigida a Deus. Enfim, a aula de semana passada é muito importante, ela ainda não está disponível, mas assim que tiver, eu sugiro inclusive que vocês revejam, escutem. Nós falamos sobre uma divisão da oração em adoração e petição, né? E a gente viu que na adoração a gente cumpre 3 daqueles 4 deveres que a gente tem com Deus, que é o de louvar, agradecer e pedir. Aliás, de louvar, agradecer e reparar, né, os nossos erros. E aí, a gente falou um pouquinho também, né, a gente viu lá a meditação de São Tomás, sobre a adoração, sobre os atos externos e internos, que um deve acompanhar o outro. Os dois são importantes, porque nós temos espírito e matéria, e que isso a gente pode trazer para toda a oração, né, para a oração como um todo. Falamos sobre a oração vocal e oração mental, a gente explicou bastante o que é a oração vocal, que é simplesmente as palavras, e entramos aí no que é a oração mental. Não sei se vocês lembram que a gente falou bastante sobre o que é meditação, inclusive sobre uma maneira prática de exercer meditação, que é uma coisa simples, né? Às vezes a gente tem o nosso imaginário aí de que meditação é um negócio complexo, a gente pensa em meditação, aí ou a gente pensa aqueles monges budistas, assim, sei lá, que ficam 40 dias sem comer, enfim. Ou a gente pensa em Teresa d'Ávila levitando, e não é isso. Então a gente viu que meditação é uma coisa simples, um exercício do nosso intelecto, que a gente pode fazer, simplesmente seguindo uma sequência de operações, mas que a gente precisa de buscar ter um controle sobre os nossos pensamentos, não um controle, assim, artificial, mas não permitir que eles nos dominem, né, tentar acalmar aquela confusão ali, né. Não sei se vocês já tiveram a sensação, a gente vive na era da televisão, né, e todo mundo, graças a Deus na minha casa não tem isso, mas na casa dos meus pais, aquele barulho de televisão o tempo todo, né, você tá e tá aquele barulho de televisão de fundo, sempre uma voz falando, ou gente que fica o tempo todo vendo vídeo sem ter que ouvir aquelas vozes. Não sei se vocês já repararam que isso é muito um reflexo da nossa mente. A nossa mente parece uma televisão ligada, passando um monte de coisa assim, vai mudando de canal e tudo. Aquela confusão. E se a gente não busca ordenar essa confusão, desligar essa televisão de fundo, a gente não vai conseguir direcionar os nossos pensamentos para aquilo que é elevado, para aquilo que é eterno, certo? Para Deus.
Então, a gente, depois de ter falado sobre meditação, que é algo bem simples, né? Acho que a gente também começou a fazer um pouquinho uma meditação sobre a anunciação, né? Do anjo São Gabriel, a encarnação de Jesus. E a gente falou bastante também sobre a contemplação. Aí a gente deu exemplos aí de contemplação natural, sobre o mar, depois da contemplação de Jesus no horto. Vimos aí os exemplos do Frei Maria Eugênio, no Quero Ver a Deus, né? Aqui. Falamos um pouquinho sobre a oração de recolhimento, do jeito que Santa Teresa propõe pra gente. Enfim, a gente concluiu que a oração vocal, ela deve alimentar uma oração mental. Porque ela deve fazer com que a gente considere aquilo sobre o que a gente está falando. Ou para quem a gente está se dirigindo na nossa oração. E, enfim, só dando essa recapitulada aqui pra gente retomar, mas depois vejam novamente, vejam as anotações, porque isso é muito importante. Dando continuidade aí, nesse estudo que a gente está tentando fazer da oração, é claro que isso que a gente está fazendo é um pouquinho, né? É assim, a gente poderia dizer que são apenas algumas considerações, porque isso é um trabalho de toda a vida. Isso se a gente pudesse resumir a vida cristã em uma palavra, seria oração, certo? Porque ela deve permear todas as nossas ações. Aquele orai sem cessar, que é uma ordem que a gente recebe na Sagrada Escritura, é uma ordem verdadeira. Só que a gente deve aprender a fazer isso ao longo de toda a nossa vida, não é algo simples, né? Então, a gente viu também que a santidade é o quê? Amar a Deus. E amar todas as coisas por causa de Deus. E esse relacionamento com Deus a gente cultiva através da oração. Cultivar esse afeto por Deus, certo? E que a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Então, na oração, a gente busca se aproximar, conhecer, refletir. E aí existem os graus de oração da vida espiritual que a gente vai avançando, paralelo com a nossa vida prática, né? Com o desenvolvimento das nossas virtudes, o combate dos vícios, mas não como duas coisas independentes, porque a oração, ela deve ser aquilo. É que é assim, eu já falei isso aqui, não sei se vocês sabem, mas humano, essa palavra humano significa o quê? Aquele que esquece. Então, a gente é assim. Não sei se vocês já viram um filme que é do Adam Sandler, se não me engano, Como Se Fosse a Primeira Vez, que a mulher dorme e ela tem amnésia lá, ela esquece de tudo. Aí todo dia ele tem que conquistar ela. E se alguém ainda não viu, tiver interesse em ver, vai entender o que eu tô falando, porque sabe que você é assim, tá? A sua mente, a sua alma, a sua vida espiritual, a sua relação com Deus, ela é igual aquela mulher do Como Se Fosse a Primeira Vez. Você dorme e esquece. Na hora que você lê, faz a sua leitura espiritual, pensa, fala, não, a minha vida, isso aqui tá tudo errado, eu preciso dar um jeito, eu vou seguir isso aqui, eu vou combater os meus vícios, eu vou amar a Deus, eu vou colocar em prática, eu quero buscar coisas heróicas, eu quero ser santo. Aí é aquele momento de consolação, né? A gente tem certeza do heroísmo que a gente vai perseguir. Aí você vai lá e dorme, aí no outro dia, oi, quem sou eu, quem é Deus? Já vamos aqui atrás das criaturas. Enfim, é assim. Então a gente tem todo dia, por isso que é muito importante a nossa oração da manhã, se possível, nem que seja 5, 10 minutos, aquele momento que você recolhe as potências da sua alma, que você tenta silenciar e fala, não, peraí, eu tenho um dia pela frente. Santa Teresinha, hoje é o dia dela, no calendário tradicional, hoje é dia 3 de outubro. No calendário novo foi anteontem, dia 1º, no calendário tradicional, hoje é comemorado o dia de Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha dizia o quê? Para amar-te, ó meu Deus, não tenho nada mais que hoje. E é isso. Algum outro santo, que eu não lembro qual, disse também, serei santo se for santo hoje. E é exatamente isso. É por isso que, quando eu preparo o meu dia de manhã, essa é a parte mais importante, a parte que eu me preparo para a batalha, que o soldado vai lá, ele se arma, coloca todo o seu equipamento, que ele já prevê o terreno que ele vai enfrentar naquele dia. Quais são as batalhas que eu sei que eu vou enfrentar nesse dia? A gente deve fazer meio que essa previsão na nossa oração da manhã, para já se armar
já pedir o auxílio de Deus ali, já se fala, não, é isso aqui que eu tenho que combater, eu preciso focar nisso aqui. Nós precisamos disso. Senão a gente não... Só vai vivendo assim, igual o bicho, sabe? O dia vai acontecendo. O dia me toma nas mãos. E não sou eu que estou tomando aquele dia nas mãos e oferecendo ele para Deus. Então é assim, a nossa vida é um leão por dia, é um dia de cada vez. Se eu não fizer todas as manhãs esse trabalho, não vou crescer espiritualmente. E é o normal eu me propor 1 milhão de coisas. Eu me propor 1000 coisas de manhã e eu falhar em 999. Se eu conseguir cumprir uma, e eu perseverar, e eu vou de grão em grão, eu vou galgando aí um caminho, certo? Então, sem mais falações, vamos partir para a falação afetiva que está prevista aqui. Bom, o que eu queria trazer para vocês hoje é algo que eu chamei de o caminho da oração. Por quê? Porque é apenas uma proposta de uma forma de enxergar o que é o caminho da oração na minha vida. Para que isso não seja algo tão, assim, abstrato, para que seja algo mais palpável, que eu consiga ver, assim, por que eu estou fazendo isso? Qual é o caminho que eu quero percorrer? Qual que é o primeiro passo, o que vem depois, tá? Então isso aqui é uma proposta de uma forma de você enxergar esse caminho que talvez nos ajude a compreender melhor no início. Então pra gente percorrer aqui juntos hoje esse caminho da oração, vamos partir de um princípio que é o seguinte, e a gente precisa ter esse princípio bem claro, que a finalidade da oração é alimentar o amor a Deus, certo? Então, se eu não perco de vista esse princípio, isso me ajuda, quando eu tô muito perdido lá, ou com sono, ou cheio de problema na cabeça, a saber em que direção eu tenho que colocar a minha intenção ali naquela oração. Então, a finalidade da minha oração é alimentar o meu amor a Deus. A finalidade da minha oração não é eu ler um texto X, não é eu terminar um livro Y de meditação, não é eu ficar tantos minutos aqui parado. Tudo isso são meios, formas que eu tento dar para eu conseguir essa finalidade, que é alimentar o meu amor a Deus, certo? Por quê? Porque quem ama busca agradar o amado. E o que Deus nos pede? Ele nos pede simplesmente para que nós o amemos, que nós busquemos conhecê-lo, um Deus escondido. Para que nós o amemos pelo que ele é, não pelo que ele dá. Quem lembra, a gente já refletiu bastante sobre isso lá no começo. Não sei se foi na aula sobre a criação e a queda dos anjos e dos homens, acho que foi. Refletimos bastante sobre isso. Então, quem ama busca agradar o amado, certo? Ok, então se a gente sabe que a finalidade da oração é alimentar o amor a Deus, a gente tem que entender então que a oração que é verdadeiramente frutuosa, ela deve me levar a percorrer um caminho em direção ao amor, em direção crescente, né, ao amor de Deus. Então, né, a gente já falou de alguns conselhos a respeito da oração e tudo. Vamos falar aqui então de alguns passos, tá? Eu coloquei aqui como primeiro passo, o primeiro passo da oração, dessa oração que eu devo fazer todos os dias, que eu devo alimentar. O primeiro passo é conhecer mais e melhor a Deus. Conhecer. Por quê? A gente não tá falando que a finalidade da oração é alimentar o amor a Deus. Eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então, como que eu faço para eu me colocar em... Aí tá, eu penso em Deus como algo distante, como é que eu vou me relacionar com Ele? Como é que eu vou ter um verdadeiro e sincero afeto, como eu tenho uma pessoa realmente próxima, querida, real, que eu sinto presente? O primeiro passo é o que então? Eu vou conhecer esse Deus. Quem é Deus? E aí eu preciso buscar tudo que eu posso buscar nesse primeiro passo no meu caminho de oração. O que eu devo fazer? Eu devo buscar tudo aquilo que me leva a conhecer mais a Deus. Porque se eu simplesmente ficar assim, eu tenho que amar a Deus,
eu vou entrar em paranoia, porque eu falo assim, não, eu não amo a Deus, eu sou horrível, isso não funciona pra mim. Porque eu vou rezar e eu não sinto nada. Eu vejo as pessoas, parece que todo mundo ama a Deus, os santos amam a Deus, e eu não sinto nada. Não amo a Deus de verdade. Falo que eu amo, eu quero amar, mas eu não amo e eu não sei amar. Então, se eu simplesmente, eu sei que o finalidade de oração é amar a Deus. Se eu ficar com isso na cabeça, eu tenho que amar a Deus. Então, vamos lá, vou amar a Deus agora. Deus, te amo. Não funcionou. Eu vou me frustrar. Então, esquece lá onde você tem que chegar. Tenha visão lá onde você tem que chegar. Mas vamos por um caminho prático. Né? Tipo assim, vamos supor que eu vou alfabetizar uma pessoa. Minha finalidade é que essa pessoa possa ler esse livro aqui. Você não vai chegar, pessoa, você precisa ler este livro. Pessoa analfabeta. Então, todo dia essa pessoa vai sentar na mesa e ficar lá, tentando ler o livro. Não vai funcionar. Você vai fazer o quê? Você vai apresentar a pessoa a linguagem, as letras, enfim. E ela vai ter contato que existe aquela linguagem ali. É a mesma coisa a oração. Então, eu sei que o meu objetivo é amar a Deus. Mas vamos para o primeiro passo. Passo 1, conhecer mais e melhor a Deus. O que eu vou fazer, então, na minha oração para eu buscar conhecer mais e melhor a Deus? Eu vou alimentar a minha oração de coisas que me façam conhecer a Deus. Ah, tá, que coisas são essas? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar, uma palavra, uma frase, um dito de Jesus, que é o quê? Quem me vê, vê o Pai. Então, vamos lembrar de que esse Deus, que é um Deus escondido, que lá no Antigo Testamento vinha se revelando, em dado momento, e é aquilo que a gente tem de mais impressionante na história, na realidade, esse Deus se encarnou, ele assumiu a nossa natureza humana, ele se fez homem. Lembrando que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele é o próprio Deus, certo? Então, quem me vê, vê o Pai. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Então, qual é o meu caminho para conhecer a Deus? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu não sei rezar, não amo a Deus, tá? Então vamos lá, vamos meditar sobre as elevadas potências e atributos da Trindade e de Deus Pai, Criador e tudo. Não, você vai fazer o quê? Você vai fazer o caminho que o próprio Deus construiu, Jesus Cristo, certo? Então eu vou buscar conhecer Jesus Cristo, ponto. Esse é o primeiro passo para eu conhecer a Deus. Deus encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Todos os santos percorreram esse caminho. Todos os santos meditaram na humanidade de Jesus. E houve momentos na igreja, né, em que alguns teólogos tinham críticas assim, não, porque não posso ficar pegado à humanidade de Deus, né, porque a verdadeira contemplação eu tenho que meditar sobre Deus Pai, enfim. Na época de Santa Teresa d'Ávila, havia muito essa discussão, esse tipo de crítica e tudo. E ela era muito firme em dizer, tá errado, temos que meditar na humanidade de Jesus. O caminho é a conhecer Jesus homem. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, não há nada de errado em amar e meditar a humanidade de Cristo, que é uma verdadeira humanidade, não é uma humanidade falsa, porque ele era Deus. Deus é 100% Deus e 100% homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, esse é o primeiro caminho para conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. E como que eu faço para conhecer? Então, a nossa forma de conhecer a Deus é através da humanidade de Jesus. Ah, por quê? Porque Deus quis se revelar assim. E isso é óbvio quando a gente vê que Cristo se encarnou, ok? Então, vamos lá. Como eu faço isso? Sugestões práticas, tá? Vou dar sugestões práticas. Primeira e óbvia, os evangelhos. Porque o que os evangelhos, nós temos os 4 evangelhos, o que os 4 evangelistas retratam? Eles retratam as coisas que Jesus fez. E São João, o evangelho de João, retrata as coisas que Jesus disse, certo? Então aquilo que mostra explicitamente o que Jesus fez e disse é a história que nós temos, né, de mais concreto, a história de Jesus que está narrada ali nos evangelhos. Então, precisamos conhecer aquilo ali. Jesus falava através de parábolas para aquelas pessoas com quem ele se encontrava, e ele fala assim pra gente também. Só que a gente não deveria focar simplesmente, vamos aprender aqui os ensinamentos de Jesus. Não, vamos tentar
entender quem é esse homem, Deus, para que a gente possa amá-lo. E tem algumas passagens muito bonitas que revelam atributos de Jesus e que às vezes a gente passa batido. Por exemplo, o Evangelho fala assim que Jesus ele ia a toda parte, ensinando e curando as pessoas na sua vida pública, né? Então, olha que coisa bonita. Jesus, ele era professor e médico, porque ele ia até as pessoas. Jesus não é um líder político que ele tá parado num lugar e as pessoas vêm até ele. Claro, as pessoas iam até ele, porque começaram a ver aquilo, mas ele estava sempre indo aonde as pessoas estavam e atraindo as pessoas, ele estava em movimento. Ele sabia onde tinha as pessoas que precisavam dele. Quantas vezes o Evangelho narra pra gente Jesus indo até as pessoas? E narra Jesus se compadecendo das pessoas. Jesus curando aquele que insiste. Jesus instruindo aquele que era tido como errado, como escória. Jesus no poço, conversando com a samaritana. Jesus, que era um amigo tão fiel, que amava tanto Lázaro, Marta e Maria Madalena, e Jesus que chorou quando soube que Lázaro morreu, quando viu a Maria Madalena chorar, certo? Então, assim, essas coisas humanas de Jesus, sabe? Esses detalhes da humanidade de Jesus, eles são muito importantes para despertar o nosso afeto por ele, pelos seus sentimentos humanos. E aí vem a devoção do Sagrado Coração de Jesus, que muita gente tem dificuldade de entender. A gente precisa levar em conta que o coração é a sede dos nossos afetos humanos, da nossa vontade humana. E o Sagrado Coração de Jesus, ele revela pra gente os afetos humanos de Cristo. Então a gente pensa em todas essas coisas, e essas coisas nos fazem, enfim, querer se aproximar de Jesus, ter uma afeição verdadeiramente humana por aqueles atributos humanos de Cristo. Então, primeira dica que eu dou aí para esse passo 1, que é conhecer a Deus, sabendo que a gente vai fazer isso primeiramente através de Jesus, é tentar ruminar mesmo esses detalhes que a gente conhece da história de Jesus. Outra dica. Eu já falei disso aqui em alguma outra aula, vou falar de novo. Quando eu tento imaginar Jesus com seus atributos humanos, Jesus fisicamente mesmo, isso é uma coisa que me traz pra gente muita proximidade. Eu já falei da Beata Ana Catarina Emmerich, que tinha muitas revelações e visões das coisas que aconteciam. Para quem não lembra, que eu já falei algumas vezes, quando eu falo da penseira do Dumbledore, que parece que ela entrava lá e estava no mesmo lugar vendo as coisas acontecendo. E ela narra muitas coisas sobre detalhes, né, da vida de Jesus, da paixão de Jesus, e coisas que as pessoas agora recentemente vão e encontram como tal qual ela descreve, né. Uma das coisas que mais me marcam nesses escritos de Ana Catarina Emmerich é uma descrição que ela faz de Jesus, da personalidade de Jesus, sabe? E eu acho que isso é muito bom para alimentar, nos aproximar dele. E, inclusive, aí eu já vou passando para a próxima dica, que é, para quem não conhece o filme da Paixão de Cristo, chama A Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson. Esse livro retrata simplesmente a paixão de Jesus de uma forma muito realista, e cada detalhe desse filme é baseado também nos escritos da Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Cristo. Pra gente ver todo o sofrimento de Jesus, o que ele fez por nós. O livro, dos livros em que tem as revelações dela, é esse aqui, ó, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Mais uma indicação para esse passo 1, simplesmente, conhecer mais a Deus e para amar. Passo 1 da minha oração. Então, qual que é o passo 1 do caminho da oração? Conhecer mais e melhor a Deus, através de Jesus, como nos recomendam todos os santos, como eles fizeram. Falamos dos evangelhos, falamos
agora das descrições da Beata Ana Catarina Emmerich, inclusive do filme, que foi baseado no livro. Vou ler rapidamente aqui para vocês, na página 91 dessa edição que eu tenho, essa descrição que eu falo aqui de Jesus. Olha só. A personalidade do Divino Salvador que queremos descrever, segundo as informações da piedosa freira agostiniana, tinha em si algo de majestoso, para o que muito lhe contribuíam a figura e o olhar sério. Ana Catarina conta o seguinte sobre a personalidade de Jesus. Abre aspas. Vi de súbito diante de mim o Senhor, como viveu na terra. Era uma figura alta, esbelta e viril. Tinha o rosto comprido, de uma alvura puríssima, a fronte alta, de um branco sem mescla e o nariz bem formado e oblongo. O cabelo repartido no alto da cabeça caía-lhe de ambos os lados do rosto, até os ombros. Vestia uma longa túnica de cor cinzenta, semelhante a uma camisa, terminando em simples pregas e cingida debaixo do peito. As mangas eram bem largas, as mãos cruzadas sobre o peito. O Senhor tinha algo de imóvel, reto, comovedor, sério e amável. Era infinitamente nobre, simples e bom. Em outra ocasião, diz a piedosa vidente, Jesus era mais alto do que os apóstolos. Onde iam ou estavam, sempre parecia sobressair-lhe a fronte branca e séria. Tinha o andar sempre ereto e direito. Não era magro, nem corpulento, mas de aparência absolutamente sadia e nobre, com peitos e ombros largos. Tinha músculos bem exercitados pelas viagens e exercícios, mas não mostravam sinais de trabalho pesado. As palavras, o som da voz do mestre eram como raios vivos, penetrantes. Falava sem defeito de pronúncia, calmo e forte, nunca muito depressa, a não ser algumas vezes aos fariseus. Mas então as palavras eram como flechas agudas e o som da voz mais severo. A voz era barítono, agradável, puríssima, sem igual. Ouvia-se-lhe a voz entre todas as outras, numa multidão, sem que ele gritasse. Era um aspecto comovedor o de Jesus indo pelas ruas de Cafarnaum, ora com as vestes compridas, ora arregaçadas, sem muito movimento, mas também sem rapidez. Tão calmo, quase sem tocar a terra, mas simples, mais simples e mais piedoso do que os outros homens. Nada de excêntrico, nada de vacilante ou de afetação. Tudo nele era natural, no ardor, no olhar e no falar. Enfim, tem mais coisa aqui, mas eu não vou parar, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar. Mas essa aí é uma outra recomendação. Lembrando, tudo que eu tô falando agora, nesse momento, é dicas para o primeiro passo que a gente colocou da oração, que é conhecer mais a Deus, através de Jesus, ok? Agora, falamos dos evangelhos, dessa descrição da Ana Catarina Emmerich, do filme A Paixão de Cristo. Vou dar mais uma dica prática aqui. A gente falou sobre a meditação, né, na aula passada. Tá, mas como que eu vou fazer? A gente falou de alguns pontos práticos. Então, eu vou dar uma outra recomendação muito prática, que é muito boa para quem tá começando a rezar. E quem quer conhecer melhor a Deus e pensar mais em Deus, de muitas formas. Por exemplo, pensando sobre os benefícios que Deus me fez, enfim. E aí, existe um mestre espiritual da oração, que é São Francisco de Sales. E para quem não conhece a obra de São Francisco de Sales, existe um livrinho chamado Filoteia. Livrinho de São Francisco de Sales, um clássico da espiritualidade cristã. Essa edição minha aqui é muito boa, que ela é pequenininha, acho que não acha mais. Vocês vão comprar, vai ser maior. Na Filoteia, o nome do livro é Filoteia ou Introdução à Vida Devota. Basicamente, São Francisco de Sales ensinando a gente a ser cristão. Fala tudo. Como é que eu rezo, como é que eu devo me comportar, sobre as virtudes, os vícios e tudo. Mas lá no início da Filoteia, existe uma sequência, se eu não me engano, 10 ou 11 meditações sobre diferentes temas. São Francisco de Sales nos ensina, ele fala, você vai fazer assim assado, assim, assim assado. Então, a minha recomendação é não sei meditar, não sei rezar. Vai pegar, então,
as meditações da Filoteia, que São Francisco de Sales propõe. Vou pensar, refletir, ruminar naquelas verdades sobrenaturais. Para quê? Porque eu preciso alimentar a minha memória. Preciso alimentar a minha memória com informações, conhecimento a respeito de Jesus, do que ele fez por mim, de quem ele foi. Porque é assim que eu vou aprender a amar a Deus. Ok? Só para vocês terem uma noção, deixa eu... Ó, aqui, as meditações. Para vocês terem uma noção. A primeira meditação que São Francisco de Sales propõe é sobre a criação do homem, tá? E ele fala o que eu tenho que fazer. Primeiro tem a preparação para a meditação. Primeiro, se pôr na presença de Deus. Segundo, pedir a Deus que te inspire. Aí ele vem, consideração, ele vai falar o que você vai refletir, ó. Considera que se passaram tantos anos no mundo, desde que ele foi criado, sem que você existisse. Vai te falar as coisas que você vai pensar. Onde nós estávamos? Onde está a minha alma que não existia ainda? O mundo já existia desde uma longa série de séculos e nada havia de tudo aquilo que eu sou hoje. Certo? Enfim, não vou continuar aqui, mas só para dizer para vocês que ele dá direções práticas de como meditar. Santo Afonso Maria de Ligório também faz isso, também ensina a gente nas meditações dele. E é uma boa forma. Então, o que é a conclusão que eu quero que vocês cheguem agora? Essa primeira parte do nosso caminho da oração. Tenho que focar em conhecer a Deus. Se eu não consigo pensar nada que mova o meu afeto em relação a Jesus, é porque eu conheço pouco a Jesus. Eu pensei pouco sobre quem é esse homem-deus, sobre o que ele fez, sobre aqueles detalhes. Eu não tenho repertório para eu poder pensar sobre ele, certo? A Eveline falou aqui do filme A Paixão de Cristo. Sim, é um filme bem pesado, assim, ele é bem emocionante, mas é muito importante isso. A ideia é a gente chorar mesmo. Mas, enfim, é bom, né? Sempre pensando naquilo que Jesus fez por nós e no que nós devemos fazer por ele. Então, eu espero que vocês tenham entendido que essa necessidade desse primeiro ponto, alimentar a minha memória, eu tenho que ter um repertório ali para eu amar a Deus. Sabe quando alguém é fã de alguma coisa? No mundo, as pessoas têm uma facilidade para ser fã das coisas, aí fica querendo saber tudo sobre aquilo, né? Aí tudo remete àquilo. Então, a gente precisa fazer isso com Jesus. Aquilo que eu tenho muito contato, eu vou conhecer mais, eu vou amar mais. Então, eu tenho que botar minha vontade em exercício aí, agir, buscar as coisas que vão alimentar esse repertório. Tem mais um monte de coisa que a gente pode fazer. Eu volto a dizer, eu sempre falo, vida dos santos. Eu vou ler a vida dos santos, tá? Não quero. Não consigo por enquanto. Veja os filmes dos santos. Por quê? Mas é santo ou é Jesus? Os santos, o que eles foram? Aqueles que amaram a Jesus. O que eu quero fazer? Não é amar Jesus? O que eles fizeram? Eles conheceram e amaram Jesus. Então, às vezes, a gente vê no relacionamento deles com Jesus, a ação de Jesus na vida deles, isso move a nossa vontade, a nossa curiosidade, o nosso interesse para aquilo ali, para conhecer mais a Jesus. Pelo menos comigo foi assim que aconteceu no início. Então, deixo essa sugestão, tá? Então, olha só, gente, esse foi o primeiro passo da oração. Eu vou buscar conhecer a Deus através de Jesus. E aí vem o segundo passo do meu caminho para a oração. Qual que é esse segundo passo? Amar mais a Deus pelo que Ele é. Então, ó, amar mais a Deus pelo que Ele é. Então, perceba que eu não disse assim, a primeira coisa que eu vou fazer na oração é amar a Deus. Não. A gente precisa das ferramentas que vão me levar a amar a Deus. Mas eu preciso aprender a direcionar esse amor. Porque muitas pessoas, às vezes, estão sempre na igreja e tudo, mas às vezes tem um relacionamento de interesse com Deus. Certo? Eu vou fazer tudo isso aqui porque eu sei que se eu fizer isso aqui, eu vou merecer tal coisa, tal recompensa e tal, ou porque eu não vou pro inferno, sei lá, ou porque eu vou conseguir as coisas que eu preciso para ter uma boa vida e tal. Esse relacionamento de interesse,
em que eu não desenvolvo um verdadeiro afeto por Deus, tá? Eu amo a Deus pelo que Ele faz por mim, pelo respeito por tudo. E já experimentei amar a Deus pelo que Ele é? Ah, não consigo. Por quê? Porque eu não conheço. Por isso eu preciso do primeiro passo, de alimentar a minha memória com um conhecimento verdadeiro, concreto de Jesus, de quem Ele é. Porque aí, e percebam que os passos desse caminho de oração, eles são ligados, eles são direcionados. Uma coisa é a consequência natural do outro. Então preste atenção, esse caminho que eu tô propondo para vocês, na verdade é quase que uma dissecação assim, do que deve acontecer nesse meu caminho. Ele deve gerar o 2. Se ele não tá me levando para outro caminho, talvez eu não esteja direcionando direito. Então, quando eu vejo o segundo passo, ele me ajuda a entender para onde que eu tenho que direcionar o anterior. Então, agora que a gente viu o segundo passo, que é amar mais a Deus pelo que Ele é, eu entendo que tudo que tá lá no primeiro degrau tem que me direcionar para isso. E aí a gente entende por quê. Porque o conhecimento gera o amor, certo? Que é o que a gente falou lá no começo. Eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então, o conhecer a Jesus me leva a amá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele me dá. Então, eu devo alimentar o meu conhecimento de Deus para que eu chegue a começar a amá-lo pelo que Ele é. E aí, isso daí é uma continuação do nosso primeiro passo. E até das coisas que eu coloquei aqui, eu já dei aqui como dica, ó, que a vida dos santos. Por quê? Porque o exemplo e as manifestações do amor de Deus pelo que Ele na vida dessas pessoas que souberam amá-lo pelo que Ele é, fazem com que eu saiba o que eu devo buscar, certo? E aí eu vou recomendar mais um livro, que é muito importante para... Se no primeiro passo a nossa intenção era alimentar o repertório da minha mente de informações sobre quem é Jesus, quem é Deus, nesse segundo passo eu vou fazer o quê? Eu vou, pelo conhecimento que eu adquiri de Jesus, eu vou cultivar esse amor pelo que Ele é. Então, nesse segundo passo eu vou buscar meditar de fato, pensar, refletir sobre o que Jesus é, para cultivar esse amor. Eu não poderia, percebam que eu não poderia fazer isso sem ter aquele repertório que foi criado na minha memória pela busca de conhecer a Jesus. Então, nesse segundo ponto, vou recomendar um livro, Santo Afonso Maria de Ligório, que é A Prática do Amor a Jesus Cristo. Assim, muitas vezes se eu tiver que recomendar um livro para eu ter, importante, um livro de espiritualidade, eu costumo muito recomendar esse livro, só que eu, cadê ele? Pra eu mostrar pra vocês. Eu tenho essa edição aqui. Essa edição aqui é da minha biblioteca católica. A Prática do Amor de Jesus Cristo. Mas ele é pequenininho, assim, ele é menor. O meu que eu costumo usar. É da mesma coleção aqui, ó. Esse aqui também é de Santo Afonso, Glória de Maria. Da mesma coleção. Onde está? Mas enfim, anotem aí. A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. É um excelente livro para usar de meditação mesmo. Como assim? Lembra que eu falei na aula passada? A gente lê um trechinho e vê se aquilo ali alimenta o meu amor a Deus. E ele é assim, ele é um livro para meditar sobre Jesus mesmo. Por exemplo, no capítulo 1, ó, sobre quanto Jesus Cristo merece ser amado por nós pelo amor que nos demonstrou na sua paixão. Olha como que isso é adequado para esse segundo ponto, de amar a Deus pelo que Ele é. E aí tem vários pontos pequenininhos, trechinhos assim de parágrafo que eu posso ler. Certo? Olha só, vou ler um pedaço aleatório aqui, olha que bonito. Talvez Deus não mereça todo o nosso amor? Ele tem nos amado desde a eternidade. Amo-te com amor eterno. Homem, diz o Senhor, vê que fui eu o primeiro a te amar. Tu não existias ainda no mundo, nem sequer existia o mundo, e eu já te amava. Pois que sou Deus, eu te amo. Pois te amei, pois que amei a mim mesmo, amei-te também a ti.
De fato, bem que tinha razão aquela Santa Virgem, Santa Inês, quando se lhe propuseram outros esposos terrenos que lhe pediam seu amor, em responder-lhes: já fui amada por outro de antemão. Ide, dizia ela, amantes deste mundo, e deixai de pretender o meu amor. O meu Deus foi o primeiro a amar-me. Ele me amou desde a eternidade, donde é justo que eu lhe renda todos os meus afetos, e não ame outro além dele. Enfim, um trechinho aí. Esse livro é muito bom aí. Fica essa recomendação pra gente aprender a amar a Deus pelo que ele é, certo? Então, falamos de 2 pontos. Então, vamos para um próximo ponto. Qual será esse terceiro ponto? Lembrando que cada novo ponto é consequência dos anteriores, certo? Então, terceiro passo aí do meu caminho para oração. Mudar minha forma de viver para agradar a Deus, a quem amo. Então, vocês viram que busquei conhecer a Deus, cultivei o meu amor a Deus pelo que Ele é. O que eu vou fazer agora no terceiro passo? Eu vou mudar minha forma de viver para agradar a Deus, a quem amo. Ah, mas isso tem a ver com oração, isso daqui está falando da minha vida prática. Não, isso aqui é a sua oração. Porque a oração é aquele momento em que eu proponho o que eu vou viver. Aquele dia. Certo? É aquele momento em que, por me chegar próximo a Deus, eu bebo ali daquela fonte. Tá, o que eu vou fazer hoje? Como eu vou viver? Assim. Certo? Então, o objetivo da oração é mudar a minha vida. Se ela não direcionar a minha vida, ela não... Então, é uma coisa errada, ela não está cumprindo a sua finalidade, certo? Então, terceiro ponto da oração, mudar a minha forma de viver para agradar a Deus, a quem amo. Então, por quê? Ó, vamos lá. Se eu amo de fato a Deus, eu não quero ofendê-lo. E o pecado ofende a Deus. E aí as coisas já começam a mudar. Elas começam a ficar, de certa forma, mais fáceis, no seguinte sentido, porque é algo natural. Não é simplesmente um cumprimento de regras porque são regras. Ah, eu vou fazer isso aqui porque está escrito aqui que é pecado. Não. Pecado ofende a Deus. Eu amo a Deus. Ninguém normal quer ofender a quem ama. Certo? Então, se eu amo de fato, eu não quero ofender. Mais do que isso. Porque não querer ofender é só um amor negativo, assim. Eu não vou fazer isso. Mais do que isso, se eu amo de fato, eu quero agradar. Agradar é mais do que não ofender, certo? Porque agradar é eu me colocar em movimento, eu fazer algo, é uma atitude positiva, que demonstra algo muito importante, generosidade. A generosidade, ela brota de um amor verdadeiro e sincero, certo? Eu tinha um papelzinho pregado em algum lugar na minha salinha de aula, que eu não lembro de onde que eu vi, mas era como se fosse Deus falando para a alma. É tipo um diálogo, é assim: tu me amas? Seja generoso. Certo? Então essa generosidade é uma marca do nosso amor a Deus. Então se eu amo, eu quero agradar. Certo? E aí nesse terceiro passo, que eu começo a mudar a minha vida de fato para agradar a Deus, que eu já estou cultivando um amor por Ele. Eu entro num processo de conformidade da minha vida, da minha vontade com a vontade de Deus. Porque, na verdade, esse é o caminho do amor. Santo Afonso fala lá, né? Tratado não. Buguei. Lembrei. Tratado da conformidade com a vontade de Deus. Me fala. Que o amor, ele transforma, ele une as vontades do amante e do amado em uma só vontade. Certo? Então, saibam. Se eu estou começando a amar a Deus, eu vou entrar num processo de conformar a minha vontade com a vontade de Deus. Mas vamos entender, conformidade não é repressão, obrigação. Não, a sua vontade progressivamente, ela realmente vai se tornar a vontade de Deus. Vão entrar em unidade. Então, o amor transforma as vontades dos que se amam numa só vontade. Certo? O que vai acontecer então com aquela alma que começa a conhecer a Deus, cultivar aquela disciplina na oração? E aí depois ela vai começar a amar mais a Deus pelo que Ele é, que ela buscou conhecer lá em Jesus. E aí ela
começando a cultivar esse amor a Deus, vai buscar mudar a vida dela para agradar a Deus que ela ama. O que vai acontecendo com essa alma? Vai acontecendo um progressivo esquecimento de si para pensar em Deus, certo? Então, você não acorda tipo, o que eu vou fazer para me satisfazer hoje? O que eu vou conquistar hoje? O que vai ter de bom no meu dia hoje? Não. O que Deus quer de mim hoje? Como que eu vou fazer para agradá-lo hoje? Certo? Então, a gente passa muito tempo, às vezes, elocubrando, assim, coisas extraordinárias, quando a gente decide pela razão que a gente tem que seguir a Deus. Tá, então o que eu vou fazer de concreto? Isso. Eu preciso de respostas do que eu preciso fazer, Deus tem que me mostrar por que a minha vida não anda, por que isso aqui acontece assim, assado, em meus relacionamentos e tudo. E é aquele bando de questionamento. Por quê? Porque aquilo, quando a gente tá muito nesse estado, a gente tá repleto de eu, sabe? O que eu vou fazer, como eu vou viver e tal. Não. Então, esse progressivo esquecimento de si para pensar em Deus, olha o que ele faz com a gente, como que ele traz uma simplicidade para aquela alma que está avançando no caminho de amar a Deus. Esse progressivo esquecimento de si faz com que a gente comece a buscar viver o como e não o que, certo? Eu vou buscar o como eu vou viver os acontecimentos ordinários, ou seja, aqueles acontecimentos comuns do meu dia a dia. Como eu vou viver esses acontecimentos ordinários, simples da minha vida, insignificante diante do mundo, não diante de Deus, hoje. E aí eu vou parar de viver no passado, no que já aconteceu, que eu não vou mudar. Vou parar de viver no futuro, que nunca vai chegar. E eu vou viver no hoje, certo? Como eu devo viver hoje? E aí a gente vê que os evangelhos de Jesus, eles mostram pra gente, eles são uma escola de como viver em cada situação. Olha lá as parábolas de Jesus, os acontecimentos. O que ele ensina pra gente? Ele ensina pra gente como que eu deveria agir em cada situação, eu posso encaixar ali. E aí a gente começa a entender que a gente deve viver o evangelho em cada dia. A gente não deve lamentar o evangelho que não vivemos no passado e nem projetar o evangelho que pretendemos um dia viver no futuro. Nós devemos viver hoje, certo? Então aí a gente começa a entender aquilo que os santos foram entendendo. Que para eu ser santo, eu não preciso de grandes acontecimentos, certo? Eu não preciso de grandes acontecimentos. Ah, eu vou ser santo quando eu der um jeito na minha vida e eu fizer isso e eu for para algum lugar e eu estiver praticando tais virtudes e eu estiver fazendo tais penitências e eu estiver ajudando e salvando tais pessoas e convertendo tais hereges e cuidando de tais doentes, aí sim eu vou ser santo. Não. Por quê? Porque essa é a grande pequena verdade que os santos descobriram. Todos que chegaram lá descobriram essa coisa ridícula que a gente tá falando aqui, mas que a gente fala, mas não entende. A gente só fala. Um dia a gente entender, a gente vai aprender a viver a santidade. Que coisa é essa? Que para eu ser santo, eu não preciso de grandes acontecimentos. Eu só preciso de um grande amor em cada simples acontecimento, certo? Isso é a regra de ouro, assim, daquilo que a gente deve buscar. Que a gente ouve parece que é outra língua, porque não faz muito sentido, né? Assim, mas... Sabe quando você ouve uma coisa 500 vezes e aí tem uma vez que você ouve e parece que vira uma chave? Então, esperamos que um dia essa chave vire sobre essa grande verdade, né? Que resume toda a santidade. Para ser santo eu não preciso de grandes acontecimentos, eu só preciso de um grande amor hoje, nos acontecimentos simples de hoje, daqui até a hora que eu vou dormir, certo? Então, a minha oração, ela deve progressivamente mudar as minhas atitudes, certo?
ela tem que mudar as minhas atitudes. Pode ser que eu fique 5 anos, todo dia de manhã, eu falo, essa bendita desse defeito aqui, ó. Aí eu falo, hoje eu vou lembrar, vou amarrar uma fita rosa-choque no meu braço pra eu lembrar que eu não vou fazer isso e não sei o que. E aí eu vou tomar um banho gelado se eu fizer isso. E Jesus me ajuda, não sei o que. E aí passa 5 minutos, acabei de rezar, encontrei alguém e eu faço aquela coisa. É assim a vida. E Santa Teresinha tem uma conta, hoje, que é dia dela, né? Ela conta como que ela passou 10 anos combatendo os defeitos dela lá, que ela era toda mimada e melindrosa. Ela era melindrosa, sensível. Qualquer coisa ela chorava. Enfim. E como que ela era absolutamente incapaz de combater esse defeito, né? E aí tem o que ela chama de milagre do Natal. Que às vezes a gente acha que milagre tem que acontecer uma coisa estrondosa, mas é um verdadeiro milagre. E ela fala como que Deus, num instante, ele pode operar aquilo que ela não conseguiu operar em 10 anos. E que ela, naquele Natal, que ela tinha 14 anos, ela subiu uma escada lá e teve um determinado acontecimento. E de repente ela viveu um processo de amadurecimento ali. De todos aqueles milindres dela que ela tentava combater e não conseguia. E é uma metáfora muito, muito interessante daqui. Eu acho que eu já falei pra vocês, daquele pai que vê o seu filho, bebezinho lá que tá tentando andar, aprendendo, ele tá tentando pegar alguma coisa ou subir um degrau que ele nunca vai conseguir. Mas que o pai tá lá vendo que bonitinho ele se esforçando, vamos deixar ele tentar. Aí depois ele vê que ele tá se esforçando e pega ele e põe lá. É isso que Deus faz com a gente. Então, temos que fazer isso todos os dias, certo? Então a minha oração, ela tem que progressivamente mudar as minhas atitudes. Não quer dizer que é de uma hora pra outra, não mudei, já tô um mês aqui, ó, faço a mesma coisa, então não funciona. Funciona. Porque a gente às vezes não vê. Aí quando às vezes a gente para e pensa assim, quando que eu comecei? E olha, aí a gente vê, nossa, eu era um lixão. Porque assim, quando eu me aproximo da luz, eu vejo mais os defeitos. Então eu fico assim, nossa, eu sou horrível, eu só descubro que eu sou mais horrível. Mas não é que você piorou, você já era ruim, você só descobriu coisa ruim que você ainda não sabia. Entendeu? Mas pode ter certeza que tá menos ruim do que antes. Esse que é importante. Então, a minha oração tem que mudar progressivamente minhas atitudes. Ela precisa alimentar a prática das virtudes. Ela tem que me fazer conhecer os meus vícios e empregar os meios de combater esses vícios. Nós vamos fazer uma aula falando só sobre os vícios e as virtudes, pra gente poder entender melhor isso daí, tá? Então, ó, até aqui, prática das virtudes. A oração vai alimentar a minha busca por praticar as virtudes, que eu só vou conseguir com a graça de Deus, com a oração. Que nós vamos falar melhor sobre virtude, que é aquilo que se opõe ao vício, certo? Então, a gente vai falar também sobre ascese. Pra quem não sabe, não conhece essa palavrinha, né? É como se, assim, a ascese fosse aquela parte que me cabe no meu caminho espiritual. É aquele esforço que eu vou fazer lá, artesanal, de aperfeiçoar as minhas misérias. Combater esse defeito aqui, eu vou um a um, pouquinho a pouquinho, lapidando, enfim, esse meu trabalho. Certo? Ela vai surgir naturalmente como um fruto desse conhecimento que eu vou adquirir pela oração, da necessidade de mudança que eu tenho. Porque eu vou começando a conhecer os meus defeitos. E eu vou vendo o que eu preciso combater. Então, se eu continuar caminhando, eu vou chegar nesse combate. Certo? Quarto ponto aí do nosso caminho da oração busquei conhecer a Deus, conhecendo quem é Jesus. Comecei a amar a Deus melhor pelo que Ele é e a meditar sobre o que Deus é e cultivar esse amor. Tendo começado a amar a Deus, o que eu vou fazer? Começo a mudar a minha forma de viver para agradá-lo. Combater os vícios, cultivar as virtudes. E aí eu chego num quarto ponto, que é o maravilhoso fruto da oração, da mudança da minha vida, que é o quê? O que é esse quarto ponto? É a certeza de ser amado por Deus. Então,
conhecendo a Deus, cultivando aquele amor, buscando mudar a minha vida para agradá-lo, eu, inevitavelmente, e com a graça de Deus, eu vou chegar num ponto de ter essa certeza de ser amado por Deus. Mas é uma certeza concreta, não é uma certeza simplesmente racional. E essa certeza indubitável de ser amado por Deus me leva a me abandonar a divina providência. E isso é muito importante, porque o fruto da minha oração, da minha certeza de ser amado por Deus, deve ser esse abandono. A gente precisa entender o que é esse abandono à divina providência. E para isso, é muito providencial que hoje seja o dia de Santa Teresinha, porque ela é a nossa mestra do caminho da infância espiritual, ou seja, dessa confiança cega e desse abandono na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. E aí a gente sempre vai pensar numa criança, na forma como uma criança confia de maneira pura nos seus pais. Ela não teme nada. Se falar, se joga aqui de olho fechado para trás, vamos brincar. A criança faz, porque ela não tem dúvidas de que aqueles pais que a amam não vão deixar que ela caia, não vão deixar ela perdida, enfim. E essa confiança extrema que a gente deve ter em Deus. Porque esse amor e essa certeza de ser amado, eles geram essa verdadeira e genuína confiança. Não é aquela confiança da boca para fora que a gente fala, não. Aquela confiança que a gente fala que tem em Deus, mas que na prática a gente age como se... Parece que assim, nos minúcios, nas nossas preocupações, né? Às vezes coisa boba, a gente tipo assim, nossa, vai chover, sabe? Ou, e se... sei lá, se alguém me assaltar? Não tô falando que essas preocupações não são verdadeiras, mas às vezes a gente, com essas legítimas preocupações, a gente se esquece de que Deus é o Senhor do mundo, da minha vida. Ele não está sentado parado olhando de uma maneira muito misteriosa, verdadeira e profunda. A divina providência permeia os acontecimentos, liga todas as coisas, prepara. Isso é a providência na nossa vida, certo? Então essa confiança ela produz o abandono, se abandonar, numa atitude que é igual daquela criança que eu disse, né, que confia totalmente nos pais e não teme nada. E a gente vem naquela passagem do Evangelho que diz o quê? Quem não for como criança não entrará no reino dos céus. E é disso que Jesus está falando, da criança que se entrega e confia e se abandona nas mãos de Deus, que tem essa candura, essa inocência, certo? Essa humildade toda infantil, essa pureza de intenção, dessa certeza de que é cuidado. Então, quem não atingir essa pureza de coração em relação a Deus, não entrará no reino dos céus. Ai, meu Deus, eu morri sem essa pureza. Você vai ficar no purgatório, mas eu não tô pecado mortal, você vai ficar lá no purgatório, aprendendo a ter essa pureza de coração da criança para você entrar no céu, certo? E aí é uma coisa, outra daquelas verdades que a gente fala, sabe, mas não entende. Isso daqui é outro ponto, sim, para levar para a vida, para ruminar, porque o dia que eu entender isso, as coisas vão mudar. A divina providência, ela atua no mundo, nos acontecimentos, de uma forma geral, sim, atua. Mas, se eu me decidir a servir a Deus, isso não quer dizer que eu me tornei perfeito, sou um pecador, cheio de defeito. Mas eu não estou negociando com o pecado, eu não estou assim, eu vou servir a Deus, mas eu ainda vou ficar com isso aqui. O dia que eu decido parar de negociar com o pecado, com o mal, eu me decidi, eu vou seguir a Deus, eu quero. Por mais que eu seja um poço de defeitos, que eu vá cair, levantar e tudo. Se eu me decidir, pelo menos na minha razão, eu não tenho dúvidas, eu não tô assim hipocritamente negociando com pecado, com mundanismo e tudo, eu posso ter certeza, porque quem quer se entregar para o mundo, quer seguir a Deus, ele, claro, Deus está misteriosamente agindo nos acontecimentos, mas ele deixa a pessoa também entregue à vontade dela, ao livre-arbítrio. Mas se eu sei que eu escolhi seguir a Deus e me submeter
servir. Por mais que eu tenha meus defeitos, dificuldades e tudo, eu tenho que ter a certeza de que a divina providência, ou seja, tudo em cada acontecimento, a divina providência, ela me assiste em cada momento, não somente de maneira geral, como ela assiste tudo, sustenta o mundo, mas de maneira muito particular. E isso é uma verdade muito consoladora e muito importante, certo? Então, essa confiança e abandono verdadeiros que eu devo buscar e que vai ser fruto desse caminho da oração, eles têm um poder de acabar com toda ansiedade, preocupação e medo com o futuro. Esse é o efeito verdadeiro da confiança e do abandono que eu vou galgar nesse caminho espiritual. Ele elimina essa ansiedade, essa preocupação com o futuro. Por quê? Deus cuida de mim, certo? Ele é o meu pai, ele cuida de mim. Isso é uma verdade que eu não posso saber só com a minha cabeça. Ela tem que entrar no meu coração, nos meus sentimentos verdadeiros de cada instante, de cada ação. Porque se eu estou totalmente entregue a Deus, pela minha vontade, eu tenho certeza disso, tudo que acontecer é vontade dele. De alguma forma. Ainda tem mais coisas para acontecer. E se ele quer, eu também quero. Eu não me revolto com os acontecimentos, certo? Isso é uma verdade muito difícil da gente entender, mas muito necessária. Fonte de muita confusão. O fruto desse abandono, dessa confiança, é a única e verdadeira liberdade. É a verdadeira liberdade, certo? Que é viver verdadeiramente hoje. É andar livremente na presença de Deus. O que a gente faz é andar sob o olhar dos homens, do mundo, do que os outros pensam, do que acontece, das minhas seguranças humanas, certo? Materiais, emocionais, enfim, do futuro, porque nós não andamos na presença do mundo, de Deus. Então, essa liberdade que a oração e o caminho da santidade me traz é andar livremente na presença de Deus, real, a cada instante, certo? Então, olha que interessante, a confiança, porque a gente vai falar das virtudes, a gente vai falar das virtudes teologais, da fé, a esperança e a caridade. A esperança dos bens eternos e tudo. Mas a confiança, ela é uma esperança impregnada de amor. Olha que bonito isso. A confiança, ela vai mais fundo. Ela é aquela esperança que ela está mergulhada, imbuída do amor verdadeiro que eu tenho por Deus e que eu sei que Ele tem por mim. E o que é o abandono? O abandono é uma confiança. A gente vai mais além. O abandono é uma confiança que ela não vai mais se exprimir só por atos distintos. Tipo assim, aqui eu tenho uma situação aqui, tá, eu confio em Deus nisso aqui, confio nisso aqui. Não, quando você chega na situação do abandono, não é mais uma confiança em atos distintos, não. Ela se transforma numa verdadeira atitude de alma, certo? É a sua atitude permanente, o seu modo de ver o mundo, de estar no mundo. É um modo abandonado em Deus, na vontade de Deus, no amor de Deus. Essa é a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, aquilo que todo mundo diz que é o que todo ser humano busca. É aqui que ela está, nesse verdadeiro abandono, certo? Essa atitude de criança, que entrega para Deus tudo, em cada momento, entrega a própria vontade. E é muito interessante, porque as pessoas podem... A gente tem que tomar cuidado para não confundir. Então eu vou isso vai me trazer uma passividade, uma inatividade, um marasmo, uma morosidade. Eu vou virar hippie, vou ficar lá, tô abandonado aqui, ó, não tenho que fazer nada, Deus cuida de mim. Não, muito pelo contrário. Vai me gerar muita atividade, mas cuidado, a atividade não é simplesmente exterior. Das mais diversas formas, como a gente vê nas diferentes vidas aí dos santos, mas é aquela atividade que é verdadeiramente movida pelo Espírito de Deus,
Você é verdadeiramente guiado pelo Espírito de Deus em cada acontecimento quando você está imbuído desse abandono, certo? Então essa atitude de criança que entrega tudo. Olha que bonito que eu vou ler para vocês uma fala de Santa Teresinha, que é a seguinte, ó. Ser criança é reconhecer o seu nada, esperar tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo de seu pai. É não se preocupar com nada, não procurar adquirir fortuna alguma, certo? E aí eu vou recomendar 2 livros para vocês, para esse 4º passo aqui da oração. Não quer dizer que você vai esperar você ter essa atitude de alma para você ler isso daí, não, tá? Tudo isso daqui é importante para construir isso daí. O primeiro deles eu já recomendei umas 500 vezes aqui desde o início do curso, vou recomendar de novo, já mandei o PDF para vocês mais de uma vez, que é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório, pequenininho, você lê em um dia, tá? E o outro é um outro livrinho, um arquivozinho, acho que tem o quê? 17, 20 páginas, não sei. Chama A Prática da Presença de Deus. É algo maravilhoso também. Basicamente é um relato do irmão Lourenço. O irmão Lourenço foi um monge que viveu no século XVII. E que ele diz que ele descobriu uma forma simples de viver constantemente na presença de Deus. E aí alguém foi lá e juntou cartas que ele escreveu para algumas pessoas e relatou algumas conversas com ele, interrogando sobre essa forma que ele descobriu de viver constantemente na presença de Deus, e virou esse pequeno livrito aí, A Prática da Presença de Deus, do irmão Lourenço. Também posso mandar para vocês PDF, tá? Então, essa é a recomendação. E, bom, para finalizar, tinha mais coisas que eu queria falar, mas não vai dar então. Para finalizar, só vou falar algo interessante sobre essa geração espiritual. Então, se vocês observaram bem, a gente descreveu um caminho aí que deve acontecer com a minha alma na oração, através da oração, que ela é a minha ferramenta. E que é uma geração, eu vou me gerar espiritualmente. Lembra que a gente falou lá do organismo sobrenatural, que nasceu no batismo, mas ele fica lá raquítico, atrofiado, pode até morrer, se eu não alimentar. E a oração ela tem tudo de fazer isso, pra gente galgar aí as etapas da vida espiritual, crescer espiritualmente, para ser gerado espiritualmente. E olha que interessante, que coisa mais interessante, que eu vou ler aqui para vocês também um trechinho do Quero Ver a Deus. A gente vê que olha, é um paralelo oposto que a gente pode fazer entre a geração natural, a nossa geração natural como seres humanos, e a geração espiritual. Porque a gente vai ver que na geração natural, o que acontece? O bebê, quando ele nasce, ele meio que é um com a mãe dele. Não sei se todo mundo já ouviu falar algo sobre as crianças, como que elas progressivamente elas vão entendendo que elas são uma pessoa, independente da mãe. Progressivamente o bebê ele vai se entendendo como um ser separado do mundo. Ele não consegue ainda se distinguir da mãe e depois das coisas, ele vai ou seja, acontece um processo de individuação à medida que eu vou sendo gerado naturalmente. Até eu me separar da mãe, ser um ser independente. Na geração espiritual acontece o contrário. É um processo de eu deixar de ser individualmente e progressivamente me acoplar em Deus. Me tornar um com Ele. Parar de ter uma vida individual e ter uma vida com Deus. É o contrário da geração natural. Certo? Então, na geração natural, eu me separo de Deus para ser algo individual. Me separo da mãe para ser algo individual. Na geração espiritual, eu me uno a Deus para me perder em Deus. Essa é a ideia. Certo? Então, eu vou ler esse trechinho aqui que tá lá no Quero Ver a Deus, que é o seguinte, ó. Enquanto a geração na ordem natural, realizada no seio materno,
se desenvolve numa separação progressiva até que a criança possa viver sua vida independente e perfeita, a geração espiritual se faz em sentido inverso, por uma absorção progressiva na unidade. Na geração natural eu vou me separar. Na geração espiritual eu vou ser absorvido, ser uma unidade com Deus. Separados de Deus pelo pecado, somos iluminados por sua luz, presos em seus laços de amor sempre mais apertados, até que, transformados em verdadeiras crianças, estejamos perdidos em seu seio, não vivendo mais do que sua vida e de seu espírito. Olha que interessante, quem não for criança não entrará no reino dos céus. Na geração espiritual é o contrário, é Benjamin Button, a gente vai virar criança, certo? E se perder em Deus, ok? Então, gente, eu vou encerrar por aqui e na aula que vem eu vou falar sobre coisas práticas, assim, que os impedimentos, os principais impedimentos para a nossa vida de oração. A gente vai falar sobre o silêncio, sobre cultivar essa presença de Deus, enfim, muitas outras coisas, tá? Então, vamos ficar por aqui. Eveline, quer falar? Não? Então, vamos encerrar, certo? E vamos fazer uma oração. Fazer uma oração aqui que eu peguei, ó, do livro da Prática do Amor de Jesus Cristo, Santo Afonso, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, amor meu, eu resolutamente quero amar-vos, tanto quanto puder, e quero tornar-me santo, e quero fazer-me santo para fazer-vos gosto e amar-vos sobremaneira nesta vida e na outra. Eu não posso nada, mas vós podeis tudo, e sei que me quereis santo. Já vejo que pela vossa graça a minha alma por vós suspira e não anda buscando nada além de vós. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Vós me desejais todo para vós, e eu quero ser todo vosso. Vinde e uni-me a vós, e vós a mim. Sois uma bondade infinita, sois aquele que tanto me amastes. Vós, portanto, amais muito, e sois muito amável. Como então poderei amar outra coisa além de vós? Prefiro o vosso amor a todas as coisas do mundo. Vós sois o único objeto de todos os afetos meus. Abandono tudo para empenhar-me em amar somente a vós, meu Criador, meu Redentor, meu Consolador, minha esperança, meu amor e meu tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.